Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Seguinte, tivemos ontem convocação da seleção brasileira. Eu vi aqui a lista e vou ler ela aqui com vocês e vou opinar em cima dela, o que eu faria de diferente, o que eu não faria, o que o Dorival deve fazer, o que ele está pensando, onde ele acertou, onde ele errou. Vocês já sabem qual seria o meu time, eu já fiz vídeo recentemente, como seria a minha seleção brasileira titular, mas vamos analisar essa lista aqui, beleza? Eu não fiz roteiro, eu não fiz nada. Vou analisar aqui junto com vocês. Não é ao vivo, porque isso aqui não é uma live, né? Mas esse vídeo não vai ter edição, não vai ter nada, eu só vou abrir a lista e vou opinando aqui com vocês. Então, já vai deixando aí o seu like, compartilhando o vídeo com os amigos, se você gostar. Se não gostar também, né? Você vai, olha a merda aqui que ele tá falando, opinando aqui besteira. Vamos zoar ele lá. Aí você compartilha o vídeo, pelo menos engaja aqui a gente, dá visualização. E é isso aí, galera. Vamos então abrir aqui a nossa lista. Eu vou ver a lista, né? Vocês não vão ver, vocês vão continuar vendo aqui minha carinha bonita. Mas vamos falar aqui sobre essa lista, né, do Dorival para os amistosos de março. Amistosos não, jogos de eliminatória da Copa do Mundo contra Colômbia e Argentina, beleza? Goleiros é o que a gente tem de melhor, né, gente? Alisson, Ederson e Bento. Doa quem doer. Inclusive, o Alisson deve recuperar sua vaga de titular na seleção. Eu mesmo já fui da opinião de que o Ederson merecia a sua chance, mas depois dos últimos jogos aí do Alisson, nesse retorno pós-lesão, inclusive, nessa semana, uma atuação de almanaque contra o PSG na Champions League. E a fase que vive o Ederson no Manchester City, eu acho que não tem para onde correr. O Alisson deve ser o titular e com toda a justiça, tá? Doa quem doer. Na defesa a gente já começa a ver problema, tá? Vou falar aqui na ordem alfabética, depois a gente vai organizando. Danilo, do Flamengo. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Léo Ortiz, do Flamengo. Marquinhos, do PSG. Murilo, do Nottingham Forest. Wanderson, do Mônaco. E Wesley, do Flamengo. Primeiramente, muito boa a convocação do Wesley, tá? Tava merecendo muito essa vaga, tá jogando muito, iminentemente ele vai deixar o Flamengo no meio da temporada rumo ao futebol europeu, tá se valorizando cada vez mais. Também gostei da sequência que o Wanderson vai ter. Entrou e foi bem quando foi titular. Uma partida ou outra ruim, mas ele merece ali essa sequência na lateral direita. O problema aqui é o Danilo. O Danilo, que é lateral direito de origem, que quando era capitão da seleção, e nem dá para dizer que deixou de ser, porque ele novamente aparece na lista, estava jogando na lateral direita. Quando ele estava na Juventus, antes de vir para o Flamengo, ele estava jogando mais como zagueiro e já tinha perdido a posição lá, já era reserva lá. Aí ele volta para o futebol brasileiro, segue sendo reserva por aqui e ele está convocado. Pô. Eu já estava preparado para o Danilo não estar nessa lista e elogiar o Dorival, que a gestão de grupo dele, a gestão nessa saída do Danilo seria muito bem feita, interessante, porque ele sai de capitão, titular, referência, liderança para reserva, ele perde a posição para o Wanderson, e aí depois que ele faz esse movimento de voltar ao Brasil, ser reserva no futebol brasileiro, ele deixa de ser convocado. Seria assim um recado perfeito, tanto para o jogador quanto para o grupo. Mas aí ele continua na seleção. Aqui eu acho um erro tremendo do Dorival. Principalmente porque outros jogadores do Flamengo, como o próprio Wesley e como o Léo Ortiz, estão aparecendo na lista e são titulares, em posições que o Danilo poderia jogar. O Danilo hoje não tem brecha para jogar na lateral porque o Wesley está voando. Não tem brecha para jogar na zaga porque o Léo Ortiz está voando. E o Léo Pereira é um zagueiro canhoto, né? Vai jogar ali pela esquerda. Inclusive o Fabrício Bruno, que era outro convocável pelo Dorival, perdeu espaço no Flamengo por conta da ótima atuação dessa dupla nova, né? Léo Ortiz e Léo Pereira. O Léo Ortiz, eu acho merecido também a convocação dele. Eu só não acho que ele tem, assim, essa qualidade incontestável pra gente cravar que ele vai ser titular como muita gente pede. Eu acho que o Léo Ortiz tem que estar no grupo, ou merece estar no grupo. Talvez eu convocaria até o Thiago Silva. Sim, polêmico, mas o Thiago Silva não estava nem naquela pré-lista, então a gente sabia já que não seria convocado, nas ausências de Bremer e de Éder Militão, porque a gente não tem tantos zagueiros destros, né, com essa qualidade. A gente sabe que pelo menos um desses dois
apto para estar na Copa do Mundo, estará na Copa do Mundo. E aí o Léo Ortiz ele fica meio que como um step, sabe? E até outro dia o Léo Ortiz ele não era titular do Flamengo. Ele estava sendo aproveitado como volante. Então talvez a convocação dele, merecida por momento, não seja de uma precipitação de uma titularidade. Porque muita gente fala do Marquinhos, que o Marquinhos não vem jogando tão bem no PSG, apesar dessa evolução aí do PSG nessa altura da temporada, que a gente devia colocar o Marquinhos no banco. Esquece 2 zagueiros canhotos como titulares, tá? Esquece. Então o Léo Ortiz seria a opção ao Marquinhos. Reserva do Marquinhos? Concordo. Titular no lugar do Marquinhos? Não concordo. Beleza? Então talvez o Thiago Silva fosse até uma opção melhor, mas eu não critico o Léo Ortiz não, tá? Acho que o jogador, pelo momento, merece estar no grupo. Os outros zagueiros dos canhotos eu já falei, né? Gabriel Magalhães e Murilo, os dois muito bem convocados. Só o Guilherme Arana foi chamado para a lateral esquerda. O que me leva a crer que o Danilo ele possa ser aproveitado como um reserva do Arana na lateral esquerda, ou um dos 2 zagueiros canhotos possa ser também aproveitado como lateral esquerdo, numa necessidade. Ou o Dorival pode estar pensando num time com 3 zagueiros, com o Danilo sendo um desses zagueiros. Só que, se ele utilizar o Danilo como um dos zagueiros e 2 alas, ele continua sem ter o ala pela esquerda reserva. Ele tem só o Arana. E aí, se a pretensão dele for essa, ele poderia muito bem ter chamado o Samulino. Ah, mas o Samulino é ponta, ele deixou de ser ala lá no Atlético de Madrid. Chama o Samulino para a seleção e fala para ele que ele vai jogar de lateral. Eu duvido ele falar que ele não vai fazer. Eu duvido ele falar que, professor, eu prefiro jogar de ponta, não vou jogar na lateral, não. Duvido. O Samulino está jogando muito, e não é de hoje que eu defendo a convocação dele. Se a ideia for jogar com 3 zagueiros, o Samulino tem que estar no grupo. No mínimo tem que estar convocado. Beleza? Se a ideia for realmente linha de 4, não temos um lateral esquerdo reserva. E o Danilo não vai ser esse cara, gente. Desculpa. Teria a opção do Caio Henrique, assim, que eu já defendi muito. Nesse último vídeo que eu fiz, por característica, por ele poder também jogar como volante, eu defendi que ele fosse até titular. Mas assim, eu não vou ser hipócrita, tá? Eu não estou acompanhando tão bem assim o Mônaco. Mas nas poucas vezes que eu vi na temporada, ou ele estava machucado, ou ele estava no banco, e inclusive o Wanderson estava fazendo a esquerda. Então, desculpa, acho que não dá para defender com unhas e dentes a convocação do Caio Henrique também. Né? Outras opções que a gente tinha, jogam aqui no futebol brasileiro, o Alex Telles, o Alexandro, né? Ele chegou a chamar naquelas primeiras listas o Wendel, que voltou para São Paulo, voltou para o futebol brasileiro para jogar no São Paulo, aquele Abner do Lyon, parece que não vai aparecer mais nas listas, porque agradou num primeiro momento, num segundo já não foi tão bem. Então eu não gostei da falta de um lateral esquerdo reserva nessa lista e principalmente não gostei do Danilo, beleza? Da presença do Danilo nessa lista. Eu achei que estava tudo preparado ali para a gente se despedir do Danilo na seleção e teria sido muito bem conduzido pelo Dorival, mas não foi dessa vez, o Danilo segue lá. Qual é o motivo disso? Não sei. Vamos para o meio campo. André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Joelinton do Newcastle, Matheus Cunha aqui está aparecendo como meio campista e Neymar finalmente de volta. Né, o Matheus Cunha do Wolverhampton e o Neymar do Santos. Vamos lá. Primeiro os volantes. André, Bruno, Gerson e Joelinton. Excelente. Acho que são 4 volantes que realmente precisam estar na seleção. O Joelinton, gosto muito do retorno dele, tá fazendo por onde, está na seleção novamente, mas se a gente for pensar numa lógica de um reserva mais parecido com o titular, eu acho que eu teria convocado o Andreas Pereira e não o Joelinton. Mas nada contra a convocação do Joelinton, ele tá jogando muito e merece aqui a convocação. Eu já defendi muito também o retorno do Casemiro, hoje eu não defendo mais, tá? Porque eu defendia o retorno do Casemiro uma vez que ele estava jogando, mesmo mal, no Manchester United. Hoje ele não está nem jogando. E o Manchester United está muito mal. E o cara não está sendo titular num time que está jogando mal. Então acho que não dá para a gente chamar para a seleção. Lamentavelmente, tá? Eu gostaria muito de ter visto o retorno do Casemiro para a seleção há muito tempo, mas agora eu acho que esse trem já passou. Só se ele voltar a jogar e jogar bem, seja no United ou em outro clube, eu vou voltar a defender a convocação dele. Então esses 4 volantes eu não vejo problema não, tá? Talvez eu só convocasse o Andreas Pereira no lugar do Joelinton, mas repetindo, nada contra o Joelinton. Neymar, eu acho que a gente já sabia que ele iria ser chamado, mas eu acho que ainda temos que
pisar um pouco em ovos com o Neymar. A utilização dele tem que ser gradual. Se for titular, para não jogar 90, se for reserva, vamos ver como é que vai se montar esse time aí sem o Neymar, tá? Porque taticamente esse time aqui também é uma incógnita quando a gente vê essa lista. E o Matheus Cunha, que para mim é um segundo atacante, em outros momentos usado como centroavante, hoje está sendo utilizado como meia e sendo convocado para a reserva ali do Neymar. Eu acho que temos outros jogadores até nessa própria lista que podem ser aproveitados como o Neymar. E aqui eu já vou para a lista dos atacantes para pontuar esses jogadores, especialmente Rafinha e Rodrigo. São dois caras versáteis, né? O Rafinha do Barcelona, o Rodrigo do Real Madrid. Pontas direitas de origem, o Rafinha hoje jogando mais pela esquerda, lá no Barcelona. Teve a experiência de jogar como meia no início dessa temporada. E o Rodrigo, onde você botar ali do meio para frente, ele vai jogar muito bem, vai dar o seu melhor. Podem ser alternativas ali ao Neymar, caso se queira jogar com um meia atacante. Esses aqui podem ser alternativos. O próprio Estevão, do Palmeiras, que está na lista, também pode fazer essa função. Mas vamos aqui para a lista completa dos atacantes. Além do Rafinha, do Rodrigo e do Estevão, o João Pedro, do Brighton, volta para a lista. Savinho, do Manchester City, é claro, o Vinícius Júnior, do Real Madrid. João Pedro, eu acho que a partir do momento que o Pedro se machucou, lá naquela data FIFA de setembro, se eu não me engano, de 2024, o João Pedro já era a primeira opção, né, a primeira alternativa ao Pedro. Ainda era o momento, o João Pedro também se machucou. E aí quem estava sendo convocado era o Igor Jesus, por momento. Eu acho que o retorno do João Pedro ele é natural. Se a gente também quisesse voltar a convocar por momento, talvez o nome certo aqui seria o Yuri Alberto, do Corinthians, tá? E não o João Pedro. Mas talvez por característica e preferência pessoal, o Dorival tenha escolhido o João Pedro. Me intriga aqui que não haja uma outra alternativa, fora o Matheus Cunha, que foi convocado como meia, para poder jogar de 9. E aí eu não sei se ele vai optar pelo João Pedro titular, como 9, ou se a gente vai jogar sem 9, o João Pedro vai ser um 9 reserva ali, para caso queira se mudar alguma coisa. E me intriga, já não é de hoje, a ausência do Endrick, né? Porque eu acho que, de todos esses nomes falados aqui, João Pedro, Yuri Alberto, Igor Jesus, enfim, qualquer outro centroavante aí que pudesse aparecer na lista, o que mais a gente tem uma prospecção de que vai ser um jogador para a seleção a longo prazo é o Endrick. A gente pode se enganar, a carreira do Endrick não pode decolar tanto quanto a gente espera. Mas até pela idade que ele tem, e até para fazer um movimento contrário de ter minutos na seleção, apresentar um bom futebol para conseguir ter bons minutos no clube, seria importante um Endrick estar na lista. Eu acho que é o jogador mais, desculpem a palavra, sacaneado, tanto pelo Dorival quanto pelo Ancelotti, é o Endrick. Porque lá no Real Madrid tem jogo resolvido, ele entra para jogar 2 minutos e acréscimos, ou joga uma partida de Copa, ele está indo bem nas chances que tem na Copa, inclusive. Mas em La Liga, na Champions, ele tem tido pouquíssimos minutos. E isso impacta diretamente na sua carreira na seleção, porque se ele pouco joga no clube, o Dorival o vê pouco, opta por não convocar. Eu acho que o Dorival poderia convocá-lo, mesmo jogando pouco, dar mais minutos a ele para que o sucesso dele na seleção faça ele ter mais minutos no clube, e assim o jogador vai se desenvolvendo e todo mundo vai ganhando. Tanto o clube que pagou caro para tê-lo, quanto a seleção que não tem um dono absoluto da posição e vê nele um cara com mais vislumbre de um futuro, de uma carreira boa, de uma carreira longeva dentro da seleção brasileira do que esses outros jogadores aí de momento que a gente tem chamado. O João Pedro também é jovem, beleza, mas será, cara, que é o nome confiável principal que a gente tem que ter para levar para a seleção numa Copa do Mundo? Os próprios nomes aqui de momento, o Igor Jesus, que o momento dele já passou, o Yuri Alberto, que é o momento dele agora, o Pedro, quando voltar de lesão, a gente não sabe como ele vai voltar. Será que esses caras são mais certeza de que eles vão ter um futuro na seleção do que a gente tem essa, ou pelo menos já teve um dia, essa certeza com o Endrick? Eu cheguei a levantar aqui um debate à época, e dou a mão à palmatória, porque eu defendi a convocação do Vitor Roque, mesmo jogando pouco lá no Barcelona, porque para mim ele tinha a mesma prospecção de futuro que o Endrick. Havia até uma comparação, né, entre os dois. Talvez o Vitor Roque agora com esse retorno ao Palmeiras,
quando começar a jogar bem e tal, ele volte a aparecer na seleção. E aí eu pensava, pô, será que quando o Endrick for pro Real Madrid ficar na reserva lá, a gente que tá pedindo sempre para ele jogar na seleção, vai acabar defendendo uma não convocação do Endrick também? Eu parei de defender a convocação do Vitor Roque por hora. Mas nesse momento eu acho que o Endrick precisa estar na seleção. Precisa estar no grupo, precisa estar no processo. Se a gente ficar interrompendo isso e esperar ele jogar bem no Real Madrid, ser titular no Real Madrid, não vai acontecer, a gente pode esquecer o Endrick. Ele vai acabar sendo mais uma decepção. Beleza? Uma outra observação aqui em relação aos atacantes. A perda de espaço do Luiz Henrique. Esse movimento de mercado que ele fez para o Zenit tirou completamente o espaço dele na seleção. Vai ser pouco visto lá. E ele não fez nada dentro da seleção, dentro das chances que ele teve, para perder esse espaço, para perder essa vaga. De repente, se fosse um técnico que dava mais importância para sequência e o que o cara faz dentro da seleção brasileira, como foi o Dunga, na primeira passagem dele, que convocava Gilberto Silva quando estava no Panathinaikos, que convocava o Elano quando estava no Galatasaray, que convocava o Doni reserva na Roma. Sabe, ele não ligava muito pro que o cara estava deixando de fazer no clube se na seleção ele correspondesse. Talvez se fosse um cara com essa mentalidade, o Luiz Henrique ainda estaria na seleção. Como ele saiu do futebol brasileiro e foi se esconder no mercado com poucos holofotes, a tendência é que ele não apareça mais tão cedo nas listas. A não ser que ele arrebente lá de uma forma que fure a bolha e as notícias dele arrebentando lá cheguem aqui no futebol brasileiro. Eu acho pouquíssimo provável. Ou que esse arrebentar dele lá chame a atenção de um clube maior que queira tirá-lo de lá. Também acho pouco provável. Beleza? Então, acho que por hora a gente pode esquecer o Luiz Henrique, infelizmente, na seleção brasileira, que era um cara que estava jogando bem e tinha condições aqui de brigar por espaço e até titularidade dentro da seleção. E os outros nomes aqui, Savinho, Vini Júnior, óbvio, né, Rafinha e Rodrigo, já falei, e Estevão, estão bem convocados. Agora, o X da questão aqui é: Neymar vai ser titular ou reserva? Qual vai ser o esquema tático? A gente vai jogar com o João Pedro de 9 ou não vamos jogar com o 9? A gente vai jogar com 3 zagueiros e o Danilo entre eles? Quem é o reserva do Arana na lateral esquerda, caso a gente necessite? Tudo bem, se alguém aqui tiver que ser cortado, ele pode convocar outro. Mas se não tiver que ser cortado, quem é que o Dorival está pensando que tem que ser o lateral esquerdo aí alternativo ao Arana? Então a gente tem algumas incógnitas aqui dentro dessa lista de convocados, beleza? Num todo, as críticas que eu tenho aqui a fazer são ao retorno do Danilo, a ausência de um lateral esquerdo reserva e a ausência do Endrick. Quem eu tiraria aqui para convocar o Endrick? Eu acho que eu não chamaria o Matheus Cunha agora. Tá bem, no Wolverhampton, reconheço, tudo mais. Mas assim, para ser essa alternativa ao Neymar numa posição de meio, como eu disse, tem o Rodrigo e tem o Rafinha, e nós não temos uma alternativa ao João Pedro para função do 9. Então, para ter um segundo 9, eu tenho que abrir mão de alguém. Eu abriria a mão do Matheus Cunha. Beleza? E para ter um segundo volante diferente ali, diferente não, né? Mais parecido com o Gerson, que eu imagino que vai ser titular, eu convocaria o Andreas Pereira e não o Joelinton por enquanto. Mas repetindo, eu gostei do retorno do Joelinton, porque ele está merecendo e está jogando muito bem, beleza? Essas são as pontuações aí que eu tenho a fazer sobre essa lista. A seleção vai entrar em campo. Deixa eu checar aqui quais são as datas dos jogos, né? Contra a Colômbia e Argentina. 17 de março, eles vão se apresentar. 20 e 25 de março. Essas são as datas dos jogos contra Colômbia em casa e Argentina fora, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. 2 jogos difíceis, tá? E 2 jogos de times que gostam da bola, gostam de jogar. Times que vão deixar espaços. Não vão ser aqueles times que vão se enfiar na defesa lá e contra-atacar, que é como a maioria das equipes sul-americanas joga contra a seleção brasileira. Eu acho uma data FIFA perigosíssima para a continuidade do Dorival na seleção. Ah, Nicolas, está pedindo a cabeça dele se der errado? Não, vocês sabem que eu não sou esse cara que fica pedindo para treinador sair a cada insucesso. Mas a corda dele tá bamba há muito tempo. Ele faz uma convocação com algumas coisinhas aí controversas.
Eu pontuei aqui quais são as minhas controvérsias, e eu tenho certeza que vocês nos comentários vão apontar outras controvérsias nessa lista dele. São jogos muito passíveis do Brasil tropeçar de novo e de novo, né? Não em um ou outro, mas nos dois. São dois jogos tropeçáveis, especialmente contra a Argentina fora de casa. E com tropeço não é só empate não, derrota. Dá para perder os dois jogos. Acho pouquíssimo provável. Eu nunca apostaria dinheiro dizendo que o Brasil vai vencer essas duas partidas. Ganhar os dois eu tenho certeza que não vai, tá? Certeza não, que é muita pretensão minha, mas eu não apostaria. Vou ficar muito surpreso se o Brasil ganhar as duas partidas, beleza? E é isso, gente. O que vocês acharam da lista? O que vocês acharam da minha análise? Comentem, por favor, aí nos comentários. A gente sabe que seleção é sempre muito palpitante. Eu quero ouvir as opiniões de vocês sobre essa lista do Dorival para a data FIFA de março de 2025. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!